Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Ednei Farnella e se você está aqui é porque você ama a Palavra de Deus. E o nosso tema hoje é Escola Bíblica Dominical. Mas antes, já queremos fazer aquele pedido: assina o canal, curte, comenta, compartilha, vamos espalhar a Palavra de Deus. Nós somos da AD Queiroz Tijuca, localizados na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Você será muito bem-vindo em nossa casa. E hoje o nosso papo reto é com a juventude. Quero mandar um abraço especial para a juventude Soma Queiroz, que está ali no Instagram, @SomaQueiroz. Segue lá, vai ser bênção, vamos compartilhar muita coisa boa. Hoje estamos entrando em um novo trimestre das nossas lições bíblicas da CPAD e vamos tratar em especial nesse aqui, Tempo de Conquistas, essa revista bonita que você está vendo. Durante esse trimestre nós vamos conversar um pouco sobre o livro de Josué. Vamos mergulhar nas suas características, seu propósito, a sua divisão. Vamos mergulhar a fundo fazendo uma exposição das Escrituras. Acompanha conosco. Estaremos aqui toda semana postando aulas e você vai ser edificado aí na tua casa. Hoje, lição de número 1. E a lição de número 1 é essa aqui, o livro de Josué, Tempo de Conquistas. Vamos falar sobre 3 aspectos. Primeiro, o livro de Josué em si. Segundo, propósito, divisão e o valor do livro de Josué. E terceiro, os antecedentes históricos. Vamos ao nosso texto do dia. Ele está em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 37. Diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A síntese da lição de hoje é essa aí, Os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Nessa lição de número 1, nós temos os seguintes objetivos: apresentar um panorama geral do livro de Josué, compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué e conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Vamos ao nosso texto bíblico? Nosso texto bíblico está em Josué, capítulo de número 1, dos versículos de 1 até o 6. Vamos ler juntos? Pega aí na tua Bíblia, acompanha com a gente aqui na tela, vem junto, vamos fazer essa leitura em conjunto. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 4. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo de número 6. E isso é para você também, hein? Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, depois dessa leitura bíblica, quero te convidar para um momento de oração. Vamos falar com Deus, vamos orar. Eu quero desde já rogar as bênçãos de Deus sobre a tua casa, a tua família, teu estudo, teus projetos. Não esqueça, esse trimestre é tempo de conquistas, então vamos apresentar a Deus os nossos projetos. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado. Obrigado por nós estarmos aqui reunidos em Teu nome, nós estarmos tendo a oportunidade de falar com essa pessoa em casa, no trabalho, na escola, aí pelo seu celular, pelo seu computador, pela sua televisão. Pai, muito obrigado pela tecnologia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado para nós. Queremos te apresentar esta aula,
Que o Senhor fale ao nosso coração. E desde já quero rogar as tuas bênçãos, Pai, nesta vida, nesta casa, nesta família, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Queridos, nós vamos falar sobre conquistas nesse trimestre. Não esqueça que hoje é só uma aula introdutória. Nós vamos falar bem detalhadamente nos próximos encontros sobre a chamada de Josué, sobre o desafio ali do Rio Jordão, as muralhas de Jericó, a questão dos povos, como eles foram divididos e conquistados. Nós vamos trabalhar isso devagar. Hoje iremos introduzir, dar um panorama geral. Então quero que você fique muito ligado nesse tema, nesta aula de hoje. Mas eu quero te convidar para uma reflexão, para uma seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Você tem pedido direção de Deus para as suas decisões? Lembra? É tempo de conquista e toda conquista requer decisões. E nós, como servos do Senhor, temos que aprender que precisamos, antes de qualquer passo que desejemos, que pretendamos dar, nós precisamos apresentar ao Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor da história, Ele continua no controle de toda a situação. Então quero te convidar, apresenta teu projeto ao Senhor, apresenta a tua carreira ao Senhor. Você que vai prestar vestibular esse ano, você que está preparando para uma nova etapa profissional, um novo caminho, uma nova escolha, um casamento, eu não sei o que será. Eu quero te dizer, apresenta ao Senhor. Pede a aprovação, a direção, a sabedoria, e que se for da vontade dele, vai acontecer, porque se não for, não vai acontecer. Então você não deve ficar frustrado por conta disso. Precisamos entender que a história de Josué não pode ser contada sem que nós contemos um pouco da história de Moisés, um grande homem de Deus. Moisés foi quem liderou o povo desde a libertação do Egito. Eles estavam presos por 430 anos ali. Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, no deserto, durante 40 anos. Só que não foi à toa. Foi um período de aprendizado, foi um período de amadurecimento, foi um período que o Senhor estava tratando aquele povo. E o Senhor levantou então uma segunda geração, que foi também adestrada no deserto, né? Uma geração formada por filhos de ex-escravos, uma geração que realmente tomou a terra prometida como alguém que estava em desvantagem. Não seria talvez num bolão de apostas, de lutas, por exemplo, não seria aqueles que as pessoas iriam apostar. Mas lembrem-se que não interessa o que as pessoas pensam a respeito de nós. Não interessa sequer o nosso potencial. O importante e o que realmente conta é que Deus está conosco. E se Ele disser que nós vamos conquistar, assim será. Então assim foi com este povo forjado no deserto. Deuteronômio fala muito bem. Deuteronômio é um livro que vai falar do discurso de Moisés. Moisés está se despedindo do povo ali na reta final do seu ministério. E no capítulo 1, no versículo 21, ele vai falar sobre essa questão de por que eles passaram tanto tempo no deserto. E por que nem todos entraram na terra prometida. Versículo 21 de Deuteronômio 1 diz assim: Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissertes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Lembra-se aquele episódio, então não, melhor Moisés, nós mandarmos espias, vamos ver como é esse povo, não é? Isso está em Números, capítulo de número 13, e é importante esse episódio, porque ao retornarem, há uma passagem que eu acho assim muito emblemática do que aquele povo achava de si mesmo. Tem um momento que eles falam assim: nós seremos como gafanhotos diante daqueles homens, porque aqueles homens eram gigantes, eram fortes, e eles se sentiam como verdadeiros insetos. Querido, olha só o que aconteceu. Aquele povo viveu como escravo. Deus libertou a eles,
mas a mentalidade de escravo ainda não tinha saído deles. E isso é importante. Olha, querido, Deus te libertou do pecado. Então hoje você pode dizer não ao vício, não às más conversações, não às más companhias. Você pode vencer, porque Deus disse que você agora é livre. Essa mensagem é para nós. Vamos continuar? Versículo 23. Isso me pareceu bem. De maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem, e foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale da Escol. E aí vamos pular um pouco, vamos para o versículo 34. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: que palavras foram essas? Essas palavras que eu acabei de dizer, não, nós estamos com medo, nós seremos como gafanhotos, nós nos vemos como gafanhoto diante de gigantes. E esse papinho, essa conversa daquele povo subiu a Deus e Deus ficou irritado. Olha só o que o Senhor falou, versículo 35. Certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Olha que palavra tremenda, e não acaba aí. 39. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Ou seja, um caminho que seria mais curto. Agora, aquele povo passaria 40 anos peregrinando no deserto. Por quê? Porque Deus não sabia o caminho? Não. Porque Deus não queria que aquela geração entrasse na terra prometida. Entenda, uma geração bíblica tem 40 anos. E esse número 40 é emblemático nesse sentido. Quando Deus faz com que aquele povo permaneça 40 anos no deserto, sem tomar posse, dizendo: olha, uma geração aí vai ficar pelo caminho, muitos velhos vão morrer, muitos adultos vão morrer. Mas ele disse: não é todo mundo. Nem todo mundo foi covarde, porque os meus servos Josué e Calebe, esses entrarão. Calebe foi aquele que falou: eia, vamos conquistar aquela terra. Josué mostrou perseverança e disse que eles podiam se conquistar. E o Senhor escolheu então Josué, servo de Moisés, para essa missão toda preciosa. O tempo passou, morreram então Miriam, Arão, Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o povo. Querido, imagine só. A palavra de Deus fala a respeito de Moisés, que não houve homem igual a Moisés, com quem Deus falava face a face. Agora se coloque na posição de Josué. Calma, hoje nós não vamos falar sobre o chamado de Josué, mas eu já quero que você reflita sobre isso. Josué foi chamado no lugar de um grande homem de Deus, um servo de Deus fiel e temente, mas que sequer entrou na terra prometida porque pecou diante do Senhor. Pelo menos duas coisas nós aprendemos aqui. A primeira coisa é que Deus escolhe a quem Ele quer e coloca no lugar onde Ele também quer. A segunda coisa é que Deus é justo e Ele diz para nós hoje: olha, filho, aquilo que você está plantando hoje, você com certeza vai colher. Então é tempo de conquista, mas é tempo de planejamento. Nós precisamos caminhar juntos e entender essa palavra. Conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Vai ser bênção. Continua conosco, vamos caminhar. Tá? Tópico de número 1. Tópico de número 1 vai falar sobre o livro de Josué. E o subtópico de número 1 é a visão panorâmica. Primeiro nós devemos compreender e lembrar é que Josué é o primeiro dos livros denominados de históricos na Bíblia. Vamos já conversar um pouquinho mais sobre isso. Segundo estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta de 1400 antes de Cristo, tá, querido? Nós estamos falando aí num período antes de Cristo, né? A data aproximada da destruição da cidade de Jericó. Quem foi o autor desse livro?
Os estudiosos acreditam que Josué tenha escrito a maior parte desse livro, com exceção da parte final, obviamente que fala da morte de Josué. Então já seriam os seguidores de Josué, os discípulos de Josué, que teriam terminado esta bela obra. Mas precisamos falar um pouco sobre estrutura bíblica. Se você não assistiu a aula de adultos, lá nós demos um panorama mais rápido, mais geral. Aqui, como é classe de jovens, nós vamos dar uma colher de chá. Vamos fazer um pouquinho mais calmo, vamos fazer um pouquinho mais pausado. Vamos lá conversar sobre estrutura bíblica? Quando falamos em estrutura bíblica, a primeira coisa que vem à cabeça é que a Bíblia possui 66 livros. Esses livros distribuídos em 2 grandes blocos, Antigo Testamento e Novo Testamento. Agora vamos à divisão. Eu trouxe aqui bem simplificado para você compreender. Começa com o quê? 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Em seguida, nós temos 12 livros chamados de livros históricos, começando com Josué e terminando em Esther. Em seguida, nós temos os livros poéticos, que começa em Jó, vai até Cântico dos Cânticos. Mas aí nós temos 2 livros que são considerados também de leitura sapiencial, ou seja, leitura de sabedoria. Quais são os 2? Provérbios e Eclesiastes, que foram escritos pelo sábio Salomão. Em seguida nós entramos no período de profetas maiores, que vai de Isaías até Daniel, e logo após nós temos os profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias, fazendo um total de 39 livros no Antigo Testamento. Agora vamos falar sobre Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos 27 livros, distribuídos da seguinte maneira: 5 deles são considerados históricos. Dentro desses históricos, nós temos 4 livros que falam sobre a vida de Jesus, os evangelhos. Dentro desses 4 evangelhos, nós temos 3 que são muito semelhantes, muito parecidos, que são chamados de evangelhos sinóticos. Então nós temos Mateus até Atos, livros históricos. Então nós entramos nas cartas. Primeiro, as cartas paulinas, pelo menos 13 cartas paulinas, de Romanos até Filemão. As cartas de Paulo são divididas em cartas maiores ou cartas eclesiásticas, cartas da prisão e cartas pastorais, quando ele já estava no final do seu ministério. Depois nós temos outras epístolas, ou também chamadas de epístolas gerais, a começar com Hebreus, cujo autor é desconhecido, passando por Tiago, até chegar em Judas. O Novo Testamento ele é completado então com as revelações do Apocalipse do apóstolo João. E isso é Novo Testamento, perfazendo então 27 livros. E a gente precisa entender então onde está Josué na história bíblica. O livro de Josué, ele continua a narrativa do povo de Israel. Saiu do Egito, passou 40 anos peregrinando no deserto. Moisés morre, inicia então o livro de Josué com a chamada de Josué. A questão é, ela está entre Números, tudo que aconteceu em Números, nós temos Êxodo, Números, então pula para Josué. Ah, pastor, então onde é que está Deuteronômio? Deuteronômio, na verdade, ele vai trazer uma narrativa do discurso de despedida de Moisés. Moisés vai fazer ali uma recapitulação de toda a história do povo de Israel, vai contar ali como foram os encontros com Deus, o comportamento do povo, e vai também mais uma vez reafirmar, repetir a questão da lei de Deus e da necessidade da obediência. Então isso é importante, essa visualização do livro de Josué. Se você pensar, bem, se era em torno de 1400 a.C., como era o mundo naquela época? Eu sei que eles estavam saindo, o Egito era uma potência mundial, obviamente, mas nós precisamos entender, e o resto do mundo? Então vamos entender. Nessa época, o Japão estava na primeira fase da sua civilização, que era conhecida como Jomon. Chegava ao seu apogeu, a estrutura ali do Japão já começava a aparecer.
Na Europa, começavam então a ter estruturas fortificadas, pessoas que pensavam na proteção para guerras e invasões de outros povos. Nós temos no Peru, né, uma civilização que também é muito antiga e que já é mais próximo da nossa realidade aqui. Mais ou menos nesse período foi iniciado o uso de instrumentos de metais. Olha só, a questão dos metais já aparecendo ali na utilização do povo peruano. Na América do Norte, nessa época, ainda não tinha nada, não é? A coisa só começou a acontecer pelo México no ano de 1500 a.C., mas não para por aí. O Império Assírio, os assírios, aqueles poderosos de muito tempo depois, vieram a surgir 1200 anos antes de Cristo. Veja bem, nós estamos falando de 1400, 1300 anos de Cristo. Os assírios só viriam surgir depois, 1200 anos antes de Cristo, não é? Nós temos também a questão que Roma foi fundada somente em 753 antes de Cristo. Queridos, isso é interessante porque nos faz pensar o seguinte, olha só. Povos que surgiram depois do povo de Israel, povos que foram mais poderosos e mais fortes que o povo de Israel, inclusive foram usados para dominar o povo de Israel, como o reino do sul pelos babilônicos e o reino do norte pelos assírios. Só que este povo não existe mais, essas nações não existem mais, mas Israel continua existindo como nação. Afinal, quando Deus escolhe um povo, a promessa dele não é revogada, querido. Isso é importante, entenda. Quando Deus escolhe cada um de nós, nós precisamos entender que isso não para. Deus não muda de ideia. Deus não revoga a sua promessa. A gente que faz o seguinte, ó, eu vou sair um pouquinho da tela. A gente que sai, tá? A gente sai um pouquinho, mas se a gente voltar, eu voltei aqui, ó. Se a gente voltar para a promessa de Deus está lá. Isso que é importante. Deus não muda de ideia. Deus não revoga as suas promessas. No subtópico 3, nós precisamos falar agora sobre e que terra era essa, a terra de Canaã, a terra de prometida. Era algo muito grande, pastor? Era algo assim, maravilhoso, estupendo, era um continente, querido? Era uma faixa de terra. Olha só, 290 quilômetros por 65 quilômetros. E onde ficava isso? Olha só em que emaranhado estava. Olha só, estava ali naquele pontinho a 480 quilômetros do Egito, a 1.100 quilômetros de Nínive, 1.100 quilômetros da Babilônia, 1.600 quilômetros da Pérsia, 1.300 da Grécia e 2.400 quilômetros de Roma. Sabe o que era? Era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio, cercado por um monte de povo poderoso. Olha só onde é que eles estavam se enfiando. Rapaz, isso é muito sério. E até hoje continua sendo uma pequena localidade cercada por vários povos, mas continuam ali. Por quê? Existe uma promessa do Senhor e nos alcança essa promessa, tá? Não esqueça disso, nós falamos isso na classe dos adultos. Se quiser, está aqui no nosso canal, você pode acompanhar. E aí vem uma pergunta: por que Deus não estabeleceu então a terra prometida com dimensões continentais, num lugar onde houvesse paz, sabe, num lugar rico e poderoso? Porque nós precisamos entender o seguinte, que quando Deus escolheu o povo para colocar ali, Ele queria ensinar algo mais. Ele queria dizer: vocês não estão aqui para dominar o mundo, vocês estão aqui para prosperar onde eu coloquei vocês. Olha só que coisa maravilhosa. Deus não colocou ali o povo de Israel para dominar o planeta. Ele diz: não, vocês vão sobreviver pela minha graça e pela minha misericórdia. Vocês continuarão existindo, não serão conquistados e vocês darão toda a honra a mim. Então vai para você o ensino. Querido, às vezes você fica pensando: porque eu não nasci numa família rica? Porque eu não nasci numa igreja, não estou hoje numa igreja famosa, gigantesca? Por que meu ministério não deslancha? Querido, Deus te colocou onde você deveria estar. Se Deus te colocou neste lugar, você tem que saber prosperar, ser bênção no lugar onde você está. E te digo mais, você vai ser abençoado onde você estiver. O teu ministério vai ser abençoado onde você estiver. Se Deus te colocou neste lugar, acredite, você vai ser bênção e bênção para sobrar. Afinal, uma coisa que eu sempre digo: bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa outro alguém. Então o teu ministério vai ser bênção para outra pessoa. O teu chamado
na tua família vai ser bênção para outras famílias. A tua vida, a tua vida financeira, a tua vida profissional vai ser bênção e você vai abençoar outras pessoas. Não interessa onde você está, interessa é o Deus que você serve e até onde Ele pode te levar. Querido, eu acho que você poderia dar glória a Deus por isso. Deus pode te levar a lugares muito maiores. E assim encerramos o tópico 1 da nossa lição. Vamos continuar? Agora, tópico de número 2. Tópico de número 2 é o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Primeiro, o propósito. Qual é o propósito deste livro, querido? Imagine, primeiro quando adentramos no livro de Josué, nós percebemos que ele vai falar a respeito do chamado, da chamada de Josué. Então nós vamos perceber ali, vamos ter uma aula sobre isso, como é que foi esse chamado, o que foi levado em consideração por Deus e o que Deus esperava do homem chamado Josué. Depois ele parte para os desafios enfrentados pela nação de Israel. Desafios até maiores do que aqueles que já tinham sido enfrentados, como por exemplo a travessia do Rio Jordão, que é considerado um milagre maior do que a travessia do Mar Vermelho. É isso mesmo, nós vamos tratar isso bem detalhadamente em uma aula específica. Mas não era só isso. Depois teve as poderosas muralhas de Jericó, a destruição do povo lá, dos povos que tinham que ser conquistados. Tratou de relacionamento. Como aquele povo se relacionou com Deus, como aquele povo se relacionou com as obras de Deus. Tudo para quê? Para conquistar a terra que Deus havia prometido. Olha só. O salmista é muito feliz quando ele escreve do Salmo 44, versículo 3, dizendo assim, Salmo 44, verso 3, dizendo assim: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Olha só que coisa linda, e realmente é assim, querido, nós temos que aprender com o passar do tempo, e isso é importante, eu falo com os jovens aqui, que às vezes o jovem pensa, vai ser pela minha inteligência, pela minha força, pelo meu gás. Querido, isso tudo é importante, isso tudo Deus leva em consideração, mas o que realmente vai fazer diferença na tua vida e na tua história é o Deus que você serve. É o Deus que te dá suporte, é o Deus que te consola, é o Deus que te faz reanimar, sabe? Aquele Deus que te dá uma propulsão todos os dias, dizendo, vai meu filho, vai que você vai conquistar. Esse é o nosso Deus é maravilhoso. E o livro de Josué encerra, querido, já com Josué no fim dos seus dias, se despedindo dos hebreus e conclamando a servirem ao Senhor. Aí nós temos aquele bradar, né, como eu gosto de falar, de Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesse tempo de conquista, será que você também pode dizer isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar juntos então? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse livro, ele traz divisões importantes que nós vamos tratar aqui. A primeira parte vai falar da preparação para a conquista. Segunda, a conquista efetiva. Terceira, a divisão da terra. A quarta, a mensagem final de Josué. E a quinta parte, que já não é escrita por Josué, que vai tratar da morte de Josué. Então nós vamos tratar detalhadamente, calma, ainda não é hoje. Hoje nós estamos só introduzindo este livro. Nós vamos tratar ao longo de todo este trimestre. Todas as semanas nós teremos aulas aqui. Assina o nosso canal para você não perder. Coloca o sininho aí para você receber as notificações. Nós vamos tentar colocar as aulas com antecedência para que você possa assistir com calma, assistir anotando, fazendo o teu estudo. E olha, você pode escrever aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas. Quem sabe nós podemos ajudar. Se eu não puder ajudar, nós temos aí as milhares de pessoas que também navegam aqui pelo YouTube e que vai poder ajudar, essas pessoas vão poder ajudar a questão de responder essas perguntas também, tá bom? Vamos continuar? E qual o valor então do livro de Josué? Querido, ele tem um valor histórico enorme. Sabe por quê? Porque o livro de Josué vai falar sobre um povo de Deus que atravessou o Rio Jordão num período de cheias, vai falar sobre o milagre da queda de Jericó, vai falar como a divisão da terra prometida. Isso historicamente não se perde.
Isso é história, querido. Quem não conhece de onde veio, não sabe para onde vai. Isso vale para a sua história também. Você tem que ter uma história. Isso aqui é a história do povo de Israel. Como é que eles se estabeleceram enquanto nação. E é fundamental. Além disso, o livro de Josué é importante para a nossa vida devocional. Sabe por quê? Ele mostra ali um povo desobediente, um povo falho, mas que sobretudo estava tentando se relacionar com Deus, sabe? Mostra ali, olha, é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis buscando nos relacionarmos com Deus. Querido, entenda, cristão não é alguém perfeito, sabe? As igrejas não vão estar cheias de príncipes e princesas perfeitas, não, as príncipes e princesas do Senhor, com os seus defeitos, com as suas limitações, mas que acreditam em um Deus todo-poderoso e que querem mudar, que querem ser melhores. Vida cristã é isso, é dizer assim, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu sei que eu preciso melhorar. Eu sei que eu preciso mudar. E assim nós encerramos o tópico 2 da nossa lição. Vamos continuar? Este é o nosso tópico 3, sobre o livro de Josué, primeira lição. Vamos falar então dos antecedentes históricos. Primeiro subtópico é dizer o quê? O deserto chegou ao fim. Veja bem, deserto foi lugar de provação. Sim, foi lugar de provação. Deserto foi lugar de sofrimento. Sim, foi lugar de sofrimento. Mas deserto também foi lugar de milagre. Não esqueça, aquele povo via o sobrenatural do Senhor todos os dias, porque havia de dia uma coluna de nuvem que não deixava que o povo fosse castigado pelo sol. À noite tinha uma coluna de fogo que os guiava no deserto. Quando eles tinham fome, tinha o maná, tinha as codornizes, sabe? Isso, a palavra de Deus é tão linda que fala que sequer as roupas deles se estragavam. Olha só, era tempo de milagre. Entenda isso. E eu quero que você traga isso para a sua vida. Você pode estar passando um deserto. Você pode estar passando uma prova agora, uma dificuldade. Eu não sei quando é que você está assistindo essa aula, mas estamos enfrentando no mundo uma pandemia pelo coronavírus. E sabe o que isso nos mostra? Que também é tempo de Deus em nossas vidas e no qual Ele pode operar muitos milagres. É o momento que Ele pode transformar a nossa fé, é o momento que Ele pode abrir uma porta, é o momento em que nós estamos até deixando a esperança no material, no humano, porque dizendo assim, eu não sei mais o que fazer, agora o que vier, virá de Deus. Então é um momento que realmente nós podemos até termos mais contato com o milagre, com o sobrenatural, com aquilo que Deus mostra para cada um de nós. Deserto é lugar de sofrimento, mas deserto também é lugar de milagre. Mas agora é um novo tempo. É tempo de conquistas, como afirma a nossa revista. É um tempo diferente. Agora nós vamos entrar num período de transição do povo de Israel. O povo de Israel até então estava sendo mantido por milagre, por Deus. E agora eles teriam que tomar decisões mais acertadas, decisões mais planejadas. Eles teriam que combater, eles teriam que entrar em guerras, eles teriam que mostrar a sua confiança mediante uma expectativa de um Deus que já fez muito por eles. Então lembre, a nossa história serve para afirmar a nossa fé, para que hoje nós entendamos que podemos caminhar mais adiante, sabendo que Deus já operou milagre antes. Deus já fez muito, já tinha feito muito por aquele povo de Israel. Então eles poderiam hoje dizer, não, o Deus que nos trouxe até aqui hoje é o Deus que vai nos fazer tomar posse da terra prometida. E isso é Deus, e isso é bom. Então é um novo tempo. O deserto chegou ao fim. A segunda questão desses antecedentes históricos é que eles precisaram revisitar as últimas palavras de Moisés. Sabe, eu falei aqui agora há pouco, o livro que antecede Josué é Deuteronômio. E Deuteronômio precisou ser revisitado pelo povo de Israel na forma do último discurso de Moisés. O último discurso público de Moisés, ele revisitou a história, ele falou de tudo o que aconteceu, ele falou dos milagres que aconteceram e falou da lei e da necessidade da obediência, inclusive falou das consequências da desobediência e consequência do pecado. E logo em seguida o livro de Josué começa. O livro de Josué começa com o quê? Morreu Moisés, servo do Senhor, chamado de Josué. Então agora
é uma transição. Entenda, querido, tudo que a gente faz na nossa vida, há momentos que serão momentos de transição. Sabe, às vezes você que está estudando, você passa antigamente chamava de ginásio, né? Você passava do ginásio para o segundo grau, para o colegial, você passava uma faculdade, você começava o seu primeiro emprego. Isso faz parte. Transições fazem parte. Eu sou criança, passo para a minha adolescência, passo a ver coisas novas no meu corpo, sabe? Eu sei que eu estou falando com gente que deve estar com a voz maluca. Eu, por exemplo, passei na minha adolescência, não sabia se falava igual uma taquara rachada misturado com formiga ou se falava como um hipopótamo, né? Irmão, mais ou menos assim. É uma coisa, você vai mudando a sua voz. São mudanças, são transições, mas que não podem ser desperdiçadas e tem que ser muito bem planejadas. Jovem, eu quero te falar uma coisa. É na juventude que a gente decide. Sabe, até os meus 20 anos de idade eu gostava de falar assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz não, todas as minhas decisões foram acertadas. Porque eu ainda não tinha colhido tudo que eu plantei. A partir do momento que vem a colheita, você passa a refletir, você passa a dizer, poxa, eu poderia ter pensado melhor. Eu poderia ter analisado, ter tomado decisões mais acertadas. Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, naquela época. Mas isso faz parte. E não teríamos, porque se nós tivéssemos a cabeça que nós temos hoje, naquela época, nós não seríamos hoje quem nós somos. Tudo isso faz parte. Mas eu quero te dizer uma coisa. Pense muito bem antes de tomar uma decisão. Porque é na juventude que a gente decide, mas na fase adulta que a gente colhe e na velhice nós nos lamentamos. Entenda isso, vou repetir, na juventude a gente decide, na fase adulta a gente colhe e na velhice nós só podemos lamentar. Então pense bem, não esqueça do Deus que te abençoa, não esqueça do Deus que cuida de ti, não esqueça que há um propósito em tudo que nós fazemos debaixo do sol, como afirmou bem o sábio Salomão. Mas nós precisamos entender que é um novo tempo, um tempo de fé e expectativa. Aquele povo sem fé, lá de Números 13, depois daquela visita dos espias que falaram, nós somos gafanhotos, aquele povo é gigante na nossa frente, agora não estava mais. Era um povo que via milagre, era um povo acostumado com a presença do Senhor, e eles poderiam ter uma nova expectativa, uma nova fé. Então Josué vai nos apresentar um novo tempo, um tempo de fé, um tempo de expectativa, mesmo em meio aos obstáculos. Querido, a falta de fé nos impede de vermos o sobrenatural. Deus se agrada da nossa fé e da nossa obediência. Se tem duas coisas que precisam estar aliadas na nossa vida cristã, é fé e obediência. Fé para acreditar que Deus pode todas as coisas e que a palavra dele é verdadeira. E obediência para saber que eu preciso fazer a vontade que não é minha, é a vontade dele que vai ser o melhor para mim, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então isso não tem discussão. E assim nós acabamos o terceiro tópico e encerramos a nossa lição de hoje. Hoje nós tentamos fazer uma aula mais rápida, mais dinâmica, afinal é apenas uma introdução do livro de Josué. Mas eu quero encerrar com você dando a conclusão da nossa aula. A conclusão é o seguinte, olha, o livro de Josué fala basicamente três coisas. Guarda isso, mostra um Deus poderoso e fiel. Mostra um povo que caminha apesar das falhas. Olha, isso para nós tem que dizer muita coisa, porque eu sou falho, mas isso não é desculpa para eu não caminhar. Eu preciso continuar caminhando, eu preciso continuar lutando, eu preciso continuar me esforçando, apesar das minhas dúvidas. Mas a terceira e o mais importante talvez seria o poder da fé e da confiança em Deus. Josué então nos mostra um Deus poderoso, um povo falho, necessitado, mas mostra também um povo cheio de fé e que confiava em Deus. Querido, não vai embora ainda, nós vamos orar. Eu quero orar por você. Nessa oração, eu queria apresentar, e que você também apresentasse ao Senhor, quais são os seus projetos. O que você tem esperado do Senhor. O que você almeja no teu coração, para a tua vida, para a tua família. O que é que nós fizéssemos nessa oração? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor.
Obrigado por essa aula, obrigado por nos ensinar um pouco sobre o livro de Josué. Pai, mas sobretudo obrigado por essa pessoa que está assistindo essa aula, por essa família que está assistindo essa aula. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor os nossos projetos. Pai, eu coloco diante do Senhor os meus projetos, os meus anseios, os meus desejos. E os meus irmãos que estão conosco nessa aula também colocam, Senhor, diante do Senhor, diante do seu altar, os seus projetos, os seus anseios, os seus sonhos e as suas necessidades. Pai, pela tua misericórdia e graça, que nós possamos ver os nossos sonhos realizados. Pai, pela tua misericórdia e graça, que nós possamos conquistar, que realmente esse trimestre seja um tempo de conquistas em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Não vai embora, querido. É um tempo bom estarmos aqui conversando. Vamos conversar ao longo desse trimestre muita coisa boa sobre o livro de Josué. Eu tenho a certeza absoluta que você vai ter uma visão transformada à luz da palavra de Deus. Mas antes de ir embora, faz um favor para mim. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Nós contamos com a tua ajuda. Comenta aqui se você gostou da aula. Comenta aqui que está orando por nós. Comenta aqui, marcando um amigo, marcando uma amiga. Pega esse link, manda para alguém, você vai nos ajudar muito. O objetivo aqui é nós levarmos a palavra de Deus para o maior número de pessoas. Temos nos esforçado, temos nos dedicado para que o nome do Senhor seja glorificado. E não esqueça, o lema desse canal é: ame a palavra de Deus. Se hoje você saiu daqui amando um pouquinho mais a palavra de Deus do que ontem, nós já estamos felizes, nós já estamos alegres. Deus te abençoe, a paz do Senhor no teu coração, e não esqueça, ame a palavra de Deus.